O.J. e sua família têm uma empresa de domadores de cavalos para atuar em comerciais de TV e filmes. Só que misteriosamente, alguns de seus cavalos começam a ter comportamentos estranhos e até mesmo desaparecer. Cabe a ele então e sua irmã tentar salvar o negócio da família e resolver esse mistério. Será que os cavalos estão fugindo? Alguém está roubando eles? Ou eles estão sendo levados por seres misteriosos? Se você quer saber, continue aqui no canal Levada Filmes, que hoje vamos falar do filme Não Olhe. O.J. trabalha na empresa da família, junto com o seu pai e sua irmã. Lá eles criam e treinam cavalos para atuar em comerciais e filmes de Hollywood. O pai de O.J. está feliz, pois os cavalos vêm fazendo boas atuações nos filmes e eles vão poder viver tranquilamente, sem mais tantas preocupações. Nem vão precisar vender mais cavalos quando bater aquele aperto. O.J. pega o celular para falar com sua irmã e já percebe que ele não está funcionando. É quando começa uma chuva, mas não das convencionais. Começam a chover objetos do céu, e uma chave acaba perfurando a parte de trás do cavalo, mas quem se deu mal de verdade foi o pai de O.J. O cavalo começa a andar e seu pai cai duro no chão, sangrando muito, e levando ele para o hospital, ele havia sido atingido por uma moeda bem em seu olho, e infelizmente acabou não resistindo. E a explicação que foi dada desse acontecimento foi que caíram objetos de um avião que sobrevoava ali a área. O.J. espera sua irmã nos estúdios para fazer a gravação de um filme, mas todos esperam uma apresentação da empresa olhando para O.J., mas ele tem muita dificuldade em falar em público. Essa é a parte da sua irmã, que está atrasada. Dá pra ouvir daqui de trás. Somos os treinadores de cavalos. Mas Emerald chega e apresenta a empresa com bem mais desenvoltura para falar em público do que seu irmão. E ela conta que a primeira junção de fotografias que se tornou um clipe, aparece um cara montado em um cavalo. E esse cara era o tataravô deles. E desde então a empresa deles, Haywood de Hollywood, atua nesse mercado. Os diretores pedem para fazer um ensaio e O.J. diz que o cavalo precisava de um descanso. Mesmo assim eles não o escutam e querem fazer o ensaio. Mas quando o cavalo se vê em seu reflexo, ele dá um coice atingindo uma maquiadora. Por esse acontecimento, O.J. e Emerald perdem a chance de conseguir continuar o legado da família, pois seu pai era muito importante no negócio. O.J. precisa vender alguns cavalos para não falir o negócio, então ele vai até uma cidade temática do Velho Oeste falar com Rick, pois ele quer vender os cavalos e trabalhar para ele para tentar comprá-los de volta. Mas antes de falar com ele, O.J. diz que não quer sua irmã junto, pois ela se distrai dos negócios e fica promovendo as coisas externas que ela faz junto com o nome da empresa, mas ela não escuta e entra junto com ele da mesma forma. Rick é um cara legal e já foi ator quando mais novo, e Emerald conhece o seu trabalho, então fica o tempo inteiro interrompendo a conversa para perguntar coisas sobre os programas, e deixando O.J. cada vez mais irritado, pois a única coisa que interessa para ele naquele momento é a conversa de negócios. Emerald pergunta sobre um quadro específico, e dessa vez Rick até mesmo levanta para contar a ela. O quadro era uma referência a um seriado de comédia de 1996 chamado A Casa de Gord, em que Rick atuava junto com um macaco, que era o Gord. Ele mostra para Emerald um museu secreto que ele tem com vários itens do programa, e ele conta que foi um tremendo sucesso logo de cara, que a série decolou e tudo mais. Só que um dia sem mais nem menos, em um episódio da segunda temporada, que se chamaria O Aniversário de Gord, o macaco surtou como nunca visto antes, e foram 6 minutos de destruição total. Eles voltam para a fazenda e decidem tomar uma bebida e puxar uma erva para relaxarem um pouco, mas quando Emerald olha a janela, percebe que um dos cavalos está do lado de fora da arena. O.J. vai lá fora apanhá-lo, mas ele pula a cerca e sai correndo muito rápido e fazendo alguns barulhos estranhos. E tentando ir atrás dele, O.J. não o encontra, mas olhando para o céu ele vê de relance algo passando por trás das nuvens, bem diante de seus olhos. Ele volta assustado para casa e conta para Emerald o que ele acha que pode ter visto, que era algo no céu, mas que era muito rápido, grande e silencioso para ser um avião. E que mesmo a história dos objetos que caíram do avião que matou seu pai não faz muito sentido para ele. Então no dia seguinte, Emerald leva O.J. até uma loja para eles comprarem câmeras e tentar registrar o momento que essa nave possa passar novamente, pois ela acredita que se eles conseguirem um bom registro, poderão ganhar muita grana com isso, e até mesmo aparecer na Oprah. O caixa, chamado Angel, mesmo completamente mal-humorado por ter terminado um relacionamento de 4 anos, oferece ajuda para instalar os aparelhos, dizendo que eles não vão conseguir sozinhos.
estranhos. E enquanto ele instala, ele já consegue perceber o intuito que os irmãos estão, pois todas as câmeras estão viradas para o céu, então não são câmeras de segurança. Emerald volta da cidade com uma estátua de cavalo, que serve para treinar outros cavalos, pensando que ela pode servir como isca para atrair os aliens. Depois de instalar tudo, Angel ainda se oferece para ficar e ajudar, ou pelo menos controlar as câmeras remotamente, mas OJ e Emerald mandam ele ir embora. OJ arrumava as coisas durante a noite, enquanto Emerald dormia, quando ele percebe que a luz do celeiro acendeu sozinha, decidindo ir até lá ver o que estava acontecendo. Está tudo calmo, ele apaga as luzes normalmente e caminha de volta para sua casa, mas novamente elas se acendem, e apagando uma segunda vez, OJ fica observando uma sombra no escuro, mas aos poucos ela começa a se mexer e depois vem caminhando na direção dele. OJ tenta gravar aquilo, porém o medo toma conta e ele começa a caminhar para trás. Ele fica filmando o canto da parede e uma criatura começa a surgir, mas ele sente outra coisa próxima a ele e acaba dando um soco. Mas acontece que não eram aliens, eram crianças da fazenda de Rick tentando pregar uma peça nele. OJ vai buscar o cavalo que tinha escapado do celeiro na brincadeira. Enquanto isso, Emerald vai olhar as câmeras e toma um puta susto com o louva-a-Deus que pousou na lente. E Angel, mesmo sem autorização, estava na loja olhando as câmeras, e liga para Emerald pedir para ela tirar o louva-a-Deus de lá. OJ recupera o seu cavalo, mas começa um vento intenso, e ele sai correndo arrastando OJ. É quando de dentro de uma nuvem algo começa a puxar aquele falso cavalo que Emerald havia comprado para o céu, e os dois ficam pasmos e impactados com aquilo. Infelizmente, todas as câmeras de segurança pararam e a única que continuou funcionando é a que está o louva-a-Deus na lente. Dessa vez OJ consegue ver nitidamente a nave no céu, que começa a seguir para cima dele, e ele acaba se escondendo dentro de um celeiro, e só consegue ver aquela ventania e ouvir mais um cavalo seu sendo levado embora. E depois que tudo já aconteceu, aquele louva-a-Deus sai da lente da câmera. Então eles não conseguiram captar nenhuma imagem, e Emerald tem a ideia de ligar para o diretor daquele filme que eles estavam envolvidos, contando sobre a oportunidade de gravar um documentário com ele. Porém o diretor não dá a mínima para o que eles falam e nem sequer acredita neles. Então é quando novamente Angel surge naquela fazenda, com novas revelações. Olhando os vídeos, ele reparou que uma das nuvens nunca se mexe. Eles avançam o vídeo e aceleram e todas as nuvens se mexem, menos essa em específico. Mas por mais que isso seja estranho, ainda não é nenhuma prova concreta de aliens, né? Somos levados para ver o que aconteceu lá naquele programa antigo que Rick participou. E no episódio O Aniversário de Gord, quando uma caixa se abria cheia de balões, o macaco surtou do nada, quebrando tudo e matando os atores. Apenas o pequeno Rick conseguiu se esconder debaixo da mesa. Mas curiosamente, depois que o último balão estourou, aparentemente o macaco voltou ao seu estado normal. Ele se aproximou do pequeno Rick sem representar nenhuma ameaça, e esticou a mão para fazer o toque de punhos que eles inventaram juntos. Mas quando estava quase lá, recebe um tiro na cabeça bem em frente ao Rick. OJ se lembra que teria um espetáculo no parque de Rick, onde se chamava Laçada Estelar, e ele contava uma história falsa de aliens. Mas ele não esperava que bem nesse momento da apresentação, aquela nave espacial surge perante a todos, e sugando as pessoas para cima. E dessa vez podemos ver mesmo as pessoas sendo engolidas para dentro da nave. Quando OJ chega lá, já virou uma cidade fantasma, não sobrou ninguém ali pra contar história. Ninguém exceto o cavalo, o sortudo, que OJ vendeu para Rick no início do filme. Ele se liga na hora o que rolou por ali, que foi aquela nave e ela reaparece no céu. OJ fica chamando por sortudo, tentando salvar ele, porém tentando não se arriscar demais também. Mas aquela nave desce mais uma vez ao chão tentando sugar o sortudo para dentro dela. E OJ só acorda depois em meio a uma chuva, ele tinha batido a cabeça e apagado. Angel termina os procedimentos dos equipamentos e se despede de Emerald entrando em seu carro. Mas seu carro desliga e a música vai abaixando e ele começa a ouvir algum barulho
barulho estranho, pressentindo que a nave pode estar por perto. Ele volta correndo para casa e pega uma faca para se defender, e é quando a nave começa a sobrevoar bem por cima deles, e novamente começam a cair vários objetos, como aquele que matou o pai de OJ no início do filme. E não foi só objetos não, muito sangue começa a cair sobre a casa como uma chuva. OJ está tentando voltar para casa quando ele toma um grande susto. Aquele cavalo falso de treinamentos cai sobre o para-brisa de seu carro, quase matando ele de susto. Novamente OJ apaga, e quando ele acorda, o dia já está clareando, e Emerald e Angel ainda estão em casa escondidos. Então OJ corre até a van de Angel para eles poderem fugir dali, e os dois saem da casa também em direção à van. Mas novamente a nave se aproxima e o motor desliga, enquanto no céu a nave se aproxima bem devagar em direção a eles. Nesse momento OJ se lembra do treinamento de cavalos, que você não pode olhar nos olhos dele. Então ele fica de cabeça baixa e a nave acaba passando batido por eles. Então a conclusão que fica é que não são seres de outro mundo controlando uma nave, e sim a nave é o próprio ser de outro mundo. É um predador tentando estabelecer o seu espaço. Então OJ fala que eles têm que atrair ele para conseguir a filmagem, pois agora eles não têm mais nada. Mas para a sorte deles, quando eles chegam de volta ao rancho, aquele diretor está lá para ajudá-los a fazer o documentário, pois ele viu as notícias das coisas estranhas que estão acontecendo por lá, e também depois que chegou notou a nuvem parada no céu. Então eles passam a bolar um plano e OJ se oferece para atrair aquela criatura, pois ele vai tentar domar ele enquanto o diretor filma tudo. E ele foi esperto também, pois trouxe uma câmera manual, então ela não vai falhar inesperadamente. Pra você que esse desgraçado ia chegar aqui com uma câmera manual, é nosso, cara! O diretor e Angel montam os equipamentos em uma tenda, e Emerald vai controlando as câmeras de segurança, e OJ vai atrair a criatura. E eles colocam vários daqueles bonecos de posto ligados a baterias para saber quando a criatura se aproxima. Tudo estava nos conformes, nada poderia dar errado dessa vez, mas eis que surge um cara de moto na estrada, que carrega diversas câmeras, e estava a fim de fazer uma matéria sobre aquilo. E isso frustraria completamente o plano deles de ter exclusividade no caso. Ele decide continuar avançando, mas sua moto freia do nada e ele é arremessado longe. E as baterias dos bonecos desligam bem naquele momento, o que significa que a criatura está por perto. E ela realmente surge de novo para devorar aquele cara, que mesmo à beira da morte só se preocupa com suas câmeras para tentar conseguir uma matéria e ficar famoso. A criatura vem na direção de OJ e ele não olha para ela. Ele coloca sua touca com 2 focos e começa a levar aquilo em direção às câmeras. Até que eles conseguem uma ótima filmagem e OJ escapa por pouco, mas tudo sai bem. Mas o diretor alucina com aquilo que ele registrou e diz para Angel que eles não merecem o impossível, então decide subir sozinho no topo da montanha para gravar mais. E é claro que aquilo não iria dar bom, né? Ele é engolido e Angel arremessado longe, junto com todas as câmeras, equipamentos e rolos de filmes. Aquela criatura começa a desabrochar e fica de uma forma completamente diferente, ficando frente a frente com OJ. Então ele manda Emerald partir, que ele vai ficar para a distração. Emerald avança até a cidade de Rick e ele solta no céu um grande balão de um boneco que tinha por lá. A criatura vai para cima tentar capturar aquele balão e ela fica bem no ângulo de uma câmera que havia no fundo do poço da cidade temática, usada para tirar foto dos visitantes. Ela consegue capturar uma imagem perfeita do ser de outro mundo, e quando ele engole o balão, ele acaba estourando dentro dele e contendo o bicho, fazendo ele ir evaporando. E no final, o OJ também reaparece bem, esperando por Emerald. Então esse é o filme. Comenta aqui embaixo o que você achou dele, dá sua opinião aí que eu quero muito saber. Deixa aquele like também que vai fortalecer demais aqui o canal, vai ajudar muito no nosso trabalho. Se inscreve também no canal, ativa o sininho para você ser notificado sempre que chegar vídeo novo. Muito obrigado a quem assistiu, valeu, falou!